Você sabe o que é o disjuntor de caixa moldada? Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar 4 coisas que nunca te falaram sobre o disjuntor de caixa moldada. Fique comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, eu sou o professor Emerson Leite e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 coisas interessantes sobre o disjuntor de caixa moldada. Bom, basicamente os disjuntores são divididos em 3 tipos. Existem os mini disjuntores termomagnéticos, que nós conhecemos no nosso dia a dia, aqueles que são aplicados nas nossas instalações elétricas residenciais, e esses mini disjuntores possuem 2 modelos, que é o disjuntor DIN e o disjuntor NEMA. Vou deixar no card aqui um vídeo que eu explico a diferença entre o disjuntor DIN e o disjuntor NEMA. O segundo modelo de disjuntor são disjuntores de caixa moldada. São disjuntores de potência maior, de corrente de curto-circuito maior, que são geralmente aplicados em painéis elétricos industriais ou painéis elétricos que têm uma potência maior. E existem os disjuntores abertos, que são disjuntores com a potência muito maior, geralmente utilizados em subestações elétricas, tá? Pessoal, esse conteúdo que eu estou passando para vocês foi um post que eu fiz lá na minha outra rede social, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. É interessante que vocês acessem lá, que me sigam lá também, porque todo dia eu posto conteúdo, eu coloco post, eu faço stories explicando esse tipo de conteúdo para vocês lá. E é interessante que vocês entrem nesse post aqui, salvem, curtem, que aí se você quiser ter esse material salvo, por lá você consegue acessar todo momento que você precisar também, tá bom? Então vamos lá. A primeira característica que eu vou falar com vocês é sobre a construção mecânica do disjuntor de caixa moldada. Geralmente, os disjuntores de caixa moldada são disjuntores que são bem maiores do que os mini disjuntores e eles possuem realmente, literalmente, uma caixa moldada em termoplástico que dá a característica mecânica mais robusta para esse tipo de disjuntor. E essas carcaças termoplásticas são moldadas que dão capacidade ao disjuntor de trabalhar com correntes de 6 até quase 2.000 amperes. Pessoal, aqui na tela nós temos 2 modelos de disjuntor de caixa moldada, né? O disjuntor de caixa moldada com a capacidade de interrupção um pouco menor, que cabe em painel elétrico, utilizados, né, geralmente em painéis elétricos industriais. E aqui tem um disjuntor de caixa moldada bem mais robusto, né, bem maior. E esses disjuntores aqui geralmente são aplicados na parte de baixa tensão de subestações elétricas. Segundo item super importante a ser avaliado no disjuntor de caixa moldada é a capacidade de interrupção. Todos nós sabemos que todo disjuntor possui uma capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito. Os mini disjuntores possuem uma capacidade aí de aproximadamente 5 kA, né, de 3 a 5 kA, que eles conseguem interromper em um caso de curto-circuito. Já os disjuntores de caixa moldada, eles conseguem interromper de 20 a 30 vezes mais corrente do que os disjuntores convencionais. Isso devido à sua característica física, né? A sua estrutura que é bem robusta e dentro do disjuntor possui uma câmara de extinção muito eficiente que consegue extinguir uma grande parte do arco voltaico gerado na hora da interrupção do circuito. E isso dá a esse disjuntor a característica, né, e a capacidade de ser utilizados em equipamentos industriais e em painéis de subestações de distribuição de energia. Pessoal, deixa eu interromper rapidinho esse vídeo e pedir a vocês que se vocês realmente gostam desse tipo de conteúdo, eu acho interessante esse tipo de material, dá um like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre eu estarei postando conteúdo para vocês. Valeu! Um outro ponto interessante, que é o terceiro, é que esse tipo de disjuntor ele não possui aquelas curvas de atuação convencionais que os disjuntores DIN possuem, né? Vocês lembram do disjuntor DIN que possui curva B, curva C e curva D? Os disjuntores de caixa moldada não possuem essas curvas bem definidas. Geralmente, existem vários modelos de disjuntor que possuem esses ajustes aqui, ó. Na minha opinião, ainda é melhor do que o disjuntor que possui curva, porque nesses ajustes você consegue fazer o ajuste de qual é a corrente de sobrecarga, ou seja, qual é o ajuste térmico que você vai fazer no seu disjuntor, e você também consegue fazer o ajuste magnético. Isso significa que você consegue ajustar qual que é a corrente de curto-circuito que ele vai atuar. Isso dá uma maior flexibilidade, você consegue moldar a curva de atuação do disjuntor de acordo com a sua aplicação. A curva térmica, por exemplo, você consegue verificar qual que é a corrente de sobrecarga que o seu cabo ou o seu equipamento trabalha e fazer o ajuste. Caso essa corrente seja ultrapassada, esse sistema de detecção térmica vai desarmar o circuito e proteger o sistema. E você consegue verificar também, no caso do seu circuito, se tiver motores ou cargas com corrente de pico, qual é o nível dessa corrente de pico. E com isso você consegue fazer o ajuste da função magnética de forma que o disjuntor não desarme quando o equipamento partir. E o quarto item super interessante também que eu vou falar para vocês sobre o disjuntor de caixa moldada é que existem alguns modelos de disjuntores de maior porte
que eles te dão a possibilidade de programá-los de acordo com a sua aplicação. Então você consegue entrar aqui, ó, em um display onde possui algumas teclas e você consegue configurar corrente de curto-circuito, corrente de sobrecarga, parâmetro de temperatura, falta de fase, fuga de corrente, entre outros vários parâmetros que o disjuntor consegue monitorar e proteger o seu sistema em um caso de falha. E outro aspecto interessante é que esses disjuntores, por eles serem microcontrolados, você consegue fazer o acionamento remoto. Você consegue comunicar esses disjuntores via rede de comunicação com o seu sistema de automação e fazer o ligamento e desligamento desse disjuntor de maneira remota. Na frente do disjuntor também tem alguns botões que você consegue ligar ou desligar através de eletrônica. Muito interessante, não é? E para exemplificar mais ainda o que eu estou falando com vocês, eu vou mostrar para vocês logo aqui do lado um vídeo de um disjuntor um pouco diferente que possui os pinos de encaixe. E ele é utilizado também na subestação. É um disjuntor de caixa moldada, porém ele possui os pinos de encaixe. O eletricista ele pode encaixar, posicionar e encaixar esse disjuntor na sua base ou sacar de maneira rápida e prática. E na parte de trás do disjuntor possui alguns barramentos que são interligados no circuito, tanto na entrada quanto na saída de energia. Excelente então, pessoal. Agradeço vocês mais uma vez pela parceria, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e aguardo vocês nos próximos vídeos, pessoal. Um abraço, até mais.